queria saber do Estevão aí, qual que é o grau assertivo desse estudo? Há a possibilidade do equipamento, uma margem de erro, digamos assim, de ele indicar um local e não ser aquele local exato? Existe essa possibilidade? O equipamento ele é 100% garantido que onde ele indica realmente vai ter a água? Como é que funciona, Estevão? Vamos lá. Pelo próprio fabricante, eles nos passam um índice de acerto de 98%. É muito elevado, tá? E o que sobra desses 2%? Por que pode dar um erro? Eu não diria nem de um poço seco, isso não. O equipamento ele vai marcar onde tem água. O que pode dar, o que a gente falou de variação, é realmente a vazão não ser satisfatória, tá? Mas aí já não é uma culpa nem do equipamento, nem do perfurador, é o que a natureza tem para oferecer. Então, esses 2% está nas condições que você executou o estudo, né? Existe, obviamente, uma norma, uma regra a ser seguida antes da execução do estudo. Não pode ter chovido, o solo não pode estar encharcado, né? Não pode haver interferências, né? Por exemplo, para executar o estudo, o técnico ele tira tudo que ele tiver portando de metal, relógio, aliança, cinto, chave, celular, tudo. Ele fica realmente só sem nenhum tipo de metal para poder ele não ter nenhum tipo de interferência nele com o equipamento que é o que ele está utilizando ali na hora. Sensível. É bem sensível, né? Fora outros elementos que, obviamente, na programação, né, e no desenvolvimento do equipamento, eles são levados em consideração. Vou fazer um estudo num condomínio. Óbvio que vai ter carro no estacionamento, óbvio que tem fiação, né? Sim. Isso tudo são elementos que podem vir a atrapalhar, mas um resultado negativo é muito remota essa possibilidade, né, de você cair nesses 2%. Tá? E com relação à profundidade, a margem de erro da profundidade, dessa faixa de profundidade, não chega a 10%. Então, se eu determinar lá, vou dar um exemplo, que vai achar uma fratura a 120 metros, 10% ali. Então, pode ser 12 metros antes, 12 metros depois, mas você vai achar a fratura dentro dessa margem. Então, o índice de sucesso é muito alto. Inclusive, em Vargem, eles fizeram uma marcação que detectou água até 240 metros. Né? Até 240. Porque acho que tinha outras fraturas. Antes, né? Encontramos água a 135. Deu 20 mil litros por hora. Um poço Exato. que ninguém acreditava, lado do reservatório. Melhor impossível. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a infraestrutura ficou tudo... viabilizou tudo. O projeto foi perfeito. Entendeu? Então, assim, graças ao estudo. Ao estudo. Então, é uma somatória, né? Você conseguir trazer uma tecnologia dessa de ponta para o... Sim, sem dúvida. Porque todo mundo, antes do estudo, né, é um assunto que todo mundo sofre, na hora de contratar um poço e não saber se realmente tem água, que profundidade está. Né? Por onde eu começo um orçamento? Vou orçar 50 metros, 100, 200, 300? Né? Então, a gente veio justamente para eliminar, né, essa dúvida, essa incógnita e ajudar tanto o cliente final, né, quanto o perfurador. Com certeza. Né? Porque é um processo doloroso essa história de você contratar e não saber e depois ter que sofrer aditivos. Né? Sim, o Kleber sem tá dúvida, aqui. sem dúvida. Quanto isso é difícil durante a perfuração, né? E aí acontece que o perfurador ele não consegue garantir água. Né? É uma questão que todo mundo coloca na mesa. E aí, que garantia que ele dá? Nenhuma, ele está lá para executar uma perfuração. Né? Então, na hora que ele está, de repente, precisando passar um orçamento para o cliente para perfurar mais, a primeira pergunta que o cliente faz, né, Kleber? Certeza? Qual a certeza? Tudo bem, eu até furo mais, mas qual é a certeza? Nenhuma. Então, quando você tem um estudo, você vai direcionado que você sabe, olha, eu tenho que furar, seja a profundidade que for, né, que o estudo vai detectar, também não é uma escolha nossa, né? E você consegue ir em frente mais assertivo, né, com relação a esse projeto. Isso acaba auxiliando, reforçando o que ele acabou de falar, exatamente aquilo que a gente conversou no começo, em relação à execução da obra e à elaboração de um projeto. Você consegue, né, através de referências e alguns bancos de dados, conciliado com o estudo, facilita muito. Você trabalhar com um orçamento mais próximo da realidade possível, porque isso é muito complicado no ramo de perfuração. Contrato de perfuração de poços, ele é um contrato de meio, ele não é um contrato de fim. O fim é a água a gente não tem poder sobre ela. Então, tudo que você tiver de recurso a ser utilizado em pró desse resultado é válido. Tá? Bacana. Então, pelo que eu estou entendendo aí, na verdade, depois de feito o estudo, você já vem com uma medida de perfuração já em mente, né? Já Sim. Vem
Já vem com isso Sim. pronto para executar. Através do Do estudo que eles fazem, é possível a gente fazer um orçamento já considerando-se essa diferença para mais, devido a ser um condomínio, por exemplo. Porque se ficar menos, tudo perfeito. O que é complicado é sempre você aditivar isso, porque é um risco muito grande, né? Então, tendo essa informação, com esse resultado do estudo, isso vai auxiliar muito, tanto vocês como nós também. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E até legal, eu aproveito para comentar de um caso que nós vivemos agora recente, faz umas 4 semanas mais ou menos. Nós fomos fazer um estudo na cidade de Bragança Paulista, já tinha começado uma perfuração de poço, o cliente interrompeu, chamou a Detect Water para ir lá fazer o estudo e tinha feito a marcação através de radiestesia. Então, deu uma diferença de mais ou menos uns 2, 3 metros do ponto da radiestesia. E ele, mais uma vez, confiou no estudo, né? Falou, não, então muda a máquina e começa um novo poço. O estudo marcou que ia pegar água com 155 metros, a primeira fratura. Ia ter água até os 317, uma zona fraturada muito grande, de 155 a 317. Com 150, ele começou a pegar 500 litros de água por hora. Era uma chácara, mas 500 litros já até atenderia, né, para uma residência, tranquilamente. Só que ele tinha em mente que ele queria 2.000 litros de água por hora. Vai ter uma plantaçãozinha, uns animais, uma coisa ou outra. Então ele falou, cara, vamos furar, vamos em busca de mais água. Como você está me falando que até os 317 tem fratura e tem água, né, com um índice de densidade de água de 84%. Bom, elevado, alto. Né? Aos 180 metros, ele pegou 4.000 litros de água por hora. Ou seja, já superou a expectativa dele, que queria 2. Se nesse momento ele já quisesse parar, ele já estava preparado para 220 metros. Ele se preparou financeiramente para 220. Se ele quisesse parar com 180, ele economizaria. 40 metros é bem representativo num projeto de poço. Né? Mas ele falou, não, como eu já estou preparado, eu vou até os 220. E ele foi, e o resultado final foi de 4.800 litros de água por hora. Aumentou mais um pouco. Talvez se ele fosse até os 317, que é o que o estudo mostrava, talvez ele tinha muito mais água, mas não havia necessidade. Né? Ele já então ajuda, inclusive, na hora da perfuração. Decisão, né? Exatamente. Se você fura mais ou se já está bom. Né? Sim. Tudo, isso vai depender de cliente para cliente, o quanto de água cada um busca. Essa né? era uma dúvida que eu tinha. Eu ia até perguntar quando você estava falando, né, do estudo, lá de 12 metros mais, menos. Sim. Né? Mas isso no estudo você consegue buscar. Consigo buscar, exatamente. Se você furar... Eu até perguntei esses dias pelo WhatsApp, né, Kleber? Sim. Eu andei vendo uns vídeos. Sim, que tinha postos mais profundos. E aí, há possibilidade? Mas isso no estudo aponta, então. Aponta. Eu não preciso ir lá, de repente a gente fez um estudo lá que a gente vai encontrar água lá com 100 metros, né? Certo. Mas... no estudo não aponta mais, 150 metros, por exemplo, não aponta mais. É assim que funciona? Ele vai dar um início de fratura e um final de fratura. De tanto a tanto, né? De tanto a tanto. Significa que quando você atingir essa última fratura, não compensa perfurar mais. Porque Então, dali para frente... Isso. Exatamente. O equipamento tem capacidade até 1.200 metros de profundidade. É claro, são situações que você nem acha muitas empresas aqui em São Paulo que façam poços nessa profundidade, né, Kleber? Mas você calibra, né? Você Calibra, isso. Né? Na verdade, você programa ele para 500, 1.000 e 1.200, né? É a margem final dele, 1.200. Então, óbvio, você não vai sair fazendo todos os estudos para 1.200. 500 é extremamente suficiente, né? Na nossa região até 400. 350. Aqui eu não conheço poços mais fundo. O máximo é 500 metros. 500 metros, Mais que isso eu não conheço aqui na região. Começa a ser também inviável, né? É melhor você ter 2 de 300 do que... O bacana é isso, que no estudo, né, dependendo do tamanho da sua área, se eles conseguirem detectar 1 ou 2 ou 3 pontos com determinados resultados, de repente vale a pena interromper a perfuração com um volume que tenha sido encontrado, mais raso, e partir para uma segunda perfuração.